Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. É uma alegria saber que você está aqui comigo, começando o dia aí, fazendo o devocional juntamente comigo aí, se conectando com Deus. Eu quero convidar você nesse momento a copiar o link dessa live, encaminhar nos grupos, encaminhar para alguém que você sabe que precisa de uma palavra de vitória, de bênção, de fé, e uma palavra tão edificante quanto as que nós temos compartilhado aqui. Essa semana está imperdível porque estamos falando sobre a oração. Tantas subdivisões acerca da oração. Ontem, em específico, nós falamos sobre a oração de livramento, a oração do Salmo 91, a oração de pedido de segurança para Deus. Já falamos também essa semana sobre como orar, a oração correta, a oração que Deus ouve. E hoje, em específico, falaremos por que nós oramos e para quê. Precisamos entender, Ellen, de fato, precisamos ter um motivo para orar? Vamos descobrir isso juntos essa manhã? Então já vai agora mesmo curtindo o vídeo, já pega aí a sua Bíblia, seja ela física ou Bíblia online, e abre ela nesse momento no livro de Tiago, a carta de Tiago, que está no Novo Testamento, já no finzinho da Bíblia, ali perto das epístolas de Pedro, perto de Apocalipse. Você vai abrir em Tiago, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 2, para nós desenvolvermos esse assunto, que é para que eu oro e por que eu oro? Será que eu preciso mesmo de um motivo? E eu preciso entender esse motivo, precisa ter um sentido dentro de mim, um motivo específico pelo qual eu oro, ou vários motivos. Então vamos entender agora essa manhã, tá bom? Tiago 4, versículo 2, que vai dizer: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Não tem porque não pedem. Enquanto pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Faço aqui uma pausa para trazer aqui, para contextualizar o que está acontecendo aqui, a exortação de Tiago. Você percebeu que Tiago está dizendo que existem motivos errados pelos quais nós pedimos as coisas? Que nós precisamos de um motivo certo para receber aquilo que nós estamos pedindo? Ele diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem errado, vocês pedem pelos motivos errados, para gastar com os seus prazeres. Ou seja, se vocês pedirem pelos motivos certos, vocês receberão. Faça uma pausa aqui para você fazer a seguinte reflexão. Quantas vezes nós oramos com o coração angustiado demais, ou com o coração irado, dependendo do momento como nós estamos, como estão as nossas emoções, e aqui já entro na questão de que eu estou sempre falando aqui com você, que é emoções bagunçadas, emoções desequilibradas, emoções desreguladas vão afetar a nossa conexão com Deus. Se o nosso coração está cheio de ira, de contenda, de mágoa, de ressentimento, de revolta, de inveja que seja, a nossa conexão com Deus será afetada. É inevitável, não tem como separar esses dois campos. Por quê? Porque através da nossa razão, da nossa racionalidade, e nós, através da nossa alma, nós depositamos, nós confiamos em Deus, né? Nós entregamos para Ele todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. Há uma total entrega ali no momento da oração. Não é só fechar os olhos ou não fechar os olhos, né? Mas não é só começar a falar basicamente como um diálogo, como eu falo com qualquer outra pessoa. Inclusive, no meu diálogo com qualquer outra pessoa ao meu redor, no meu diálogo também tem esse toque dessa entrega de emoções, desse conjunto de sentimentos e dessa troca de energia que acontece ali no meu diálogo. O meu tom de voz, a minha expressão facial, tudo isso comunica e o que eu estou sentindo ali dentro. Eu posso falar uma palavra doce, mas com muita raiva, com muita ira. E isso será sentido pelo outro. Assim como eu posso falar uma palavra que machuca o outro e rindo, e zombando. Porque eu posso estar achando divertido aquilo de alguma forma. Infelizmente, isso acontece. Quando nós trazemos tudo isso que eu acabei de explicar para o contexto da oração, entendemos que nós precisamos de um motivo específico, de um motivo correto. E nós precisamos também trazer todo esse conjunto de razão, emoção, sentimentos para dentro do momento de oração ali com Deus, para que essa oração seja ouvida, para que essa oração seja respondida. Eu começo a observar se de fato eu estou fazendo uma oração correta. Quer ver uma oração que é uma oração que é feita pelos motivos errados?
é quando eu oro para que algo de ruim aconteça com alguém. É uma oração com cunho de vingança. É uma oração com cunho de satisfazer uma vontade da minha carne. Eu estou irado, eu estou revoltado, eu estou com raiva do outro, eu estou me sentindo injustiçado de alguma forma por algo que aconteceu. E eu peço a Deus que algum mal aconteça com essa pessoa. Tomara, Deus, visita fulano e faz que isso, isso e isso aconteça. Essa oração, por muitas vezes, ela é chamada de oração contrária. É uma oração que não é a vontade de Deus, provavelmente, porque por mais que Deus queira fazer justiça por você em algum momento que você foi injustiçado, humilhado, perseguido, caluniado ou algo nesse sentido, Deus ele vai deixar de fazer, pelo menos por aquele momento, pelo menos por um tempo, pelo menos por hora, para que você não sinta que o seu desejo de vingança, o seu desejo de ver se cumprir ali a sua vontade carnal, da sua natureza, que a gente chama aqui de natureza adâmica, a sua vontade de ver a satisfação do seu desejo, de que o outro receba aí, né, uma dose da sua vingança, da sua ira, qualquer que seja, por qualquer motivo, ele receba a recompensa daquilo que ele fez, mas pelos seus próprios meios. Deus ele não vai realizar isso para que você não sinta de que de fato a sua oração contrária ela tem efeito. Espero que eu esteja conseguindo ser o mais clara possível. Espero que você esteja entendendo. Ou seja, eu preciso de um motivo justo, um motivo correto, um motivo plausível para que a minha oração seja efetivada, seja ouvida, seja atendida, seja respondida. Conseguiu entender? Então, eu não posso orar para Deus para que o mal aconteça para a vida de outra pessoa. A oração ela não só para saciar o nosso bel prazer. Eu não posso orar a Deus pedindo algo que vai fazer mal para mim. Sabe quando a gente ora para que fulano, alguém, uma pessoa permaneça na nossa vida? A gente ora, ai Deus, eu não posso perder o fulano, porque ele é o amor da minha vida. Ai Deus, faz com que ele fique, com que ele me ame, com que ele... Isso eu não tô falando só de relacionamentos amorosos, conjugais, né? Relacionamentos entre casal, namorados, enfim. Mas também, às vezes, nas nossas amizades. Às vezes também no nosso trabalho, ai Deus, e a gente pede às vezes uma coisa específica lá no nosso trabalho, a gente pede uma coisa específica lá na comunidade que a gente faz parte, e às vezes o nosso interesse por trás disso é a plena satisfação dos nossos desejos, e os nossos desejos, há sempre essa guerra, esse conflito entre os desejos carnais, os desejos da nossa natureza, os desejos para simplesmente saciar nosso prazer, de coisas que não são benéficas, que muitas vezes aí faz parte da guerra entre carne e espírito. Inclusive, no versículo 1 aqui do capítulo 4 de Tiago, ele já tinha dado uma pincelada sobre isso que eu estou falando, que ele vem dizendo: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aí ele vem dizendo: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem, pedem pelos motivos errados. Tiago está trazendo uma clareza aqui sobre essa guerra que existe dentro de nós, da cobiça das nossas paixões e daquilo que é bom para nós, é necessário, que é a nossa parte espiritual, que vem nos trazendo, despertando o interesse, despertando o desejo para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável, Senhor, para aquilo que realmente nos trará benefício espiritual, nos trará benefício de conexão com Deus. Conseguiu entender? Ela, então eu não posso orar para que meu relacionamento com o fulano dê certo, eu não posso orar para por tal motivo, pela vida de tal pessoa, para que ela permaneça comigo. Deve, pode e deve, é seu direito apresentar isso diante de Deus. O problema é o que está por trás dessa oração. Quais interesses estão em jogo ali? O interesse é manipular alguém? O interesse é se manter no controle da vida de alguém? Não se esqueça que nós não temos o direito de manipular nem de controlar a vida de ninguém. O único que tenta controlar pessoas a ferro e fogo a todo custo é o nosso adversário. O Espírito Santo de Deus não faz essa manipulação, esse controle de forma pressionada, de forma a nos obrigar, de forma a nos forçar a fazer algo. O Espírito Santo de Deus não nos força a nada. Ele nos deixa livre. Se nós o queremos para a nossa vida, nós o convidamos e ele vem e entra na nossa vida. Se nós não queremos, se nós não permitimos que ele entre na nossa vida, ele simplesmente não entra. Ele é muito educado, muito respeitoso e nos deixa livre.
Somente o nosso adversário que tenta controlar a vida das pessoas a ferro e fogo. Então, quando nós fazemos isso com as pessoas, tentando obrigá-las a permanecer do nosso lado, tentando obrigá-las a satisfazer nossas vontades, tentando obrigá-las a se amoldar aos nossos padrões, porque às vezes com o instinto perfeccionista acabamos pressionando as pessoas a seguir as nossas regras, a ser do nosso jeito, a seguir os padrões que nós estabelecemos como ideais, como perfeitos e como bons. E quando nós estamos fazendo isso, colocando as pessoas sob essa pressão, nós estamos sendo manipuladores. Isso não é saudável, isso não é bom. E quando nós trazemos isso para o momento de oração, esse anseio dessa satisfação do nosso próprio prazer, apenas isso, como se Deus fosse uma espécie de garçom, como eu já falei aqui, às vezes nós colocarmos Deus na parede, Deus me dá isso, faz isso para mim, Deus faz com que fulano faça isso, enfim, às vezes trazendo a ideia de que Deus é nosso garçom, nós precisamos de tal coisa, traz rápido, me dá logo, me dá para ontem, e eu não quero esperar não. Tem pessoas, infelizmente, que têm esse hábito de ter esses tipos de oração. E eu precisava falar desse tema, eu precisava trazer essa clareza para você, porque a oração, ela precisa seguir todos aqueles princípios que nós já ensinamos aqui. A total devoção, o total quebrantamento, o total arrependimento, a total rendição, a total entrega de que Deus, eu te peço coisas conforme a minha vontade. Mas eu peço, acima de tudo, que prevaleça a vontade do Pai sobre a minha. Porque, como está escrito, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tudo que o Pai faz é maravilhoso. Tudo que o Pai faz é perfeito. Então eu sei, Senhor, que os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos para a minha vida são muito maiores do que eu posso imaginar. Então por que confiar na minha própria força? Então, por que pedir só o que me interessa, só o que me apraz? Então, por que não reconhecer de que, às vezes eu tenho limitações, às vezes eu não sei orar, às vezes eu não sei o que é melhor para mim. Eu acho que sei, mas eu de fato não sei. Mas o Pai sabe, porque os caminhos dele são maiores do que os meus, a visão dele vai muito além do que a minha. Eu tenho uma visão limitada. Eu enxergo o meu hoje, o meu amanhã, o meu daqui 1 ano, o meu daqui 5 anos, com muitas limitações. Mas o Pai enxerga muito além. Principalmente porque ele conhece o coração daqueles que estão à minha volta. Principalmente porque ele conhece o meu coração. Então, eu orar pelos motivos corretos é também, né? É apresentar diante de Deus, pedir ou ter essa compreensão de que a vontade dele deve prevalecer sobre a minha. E quando vier a resposta dessa oração, eu preciso ter a plena convicção de que não se cumpriu do jeitinho que eu queria. Mas se cumpriu, mais aconteceu, mais foi respondido da melhor maneira possível. Porque isso é benéfico. Porque isso é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Conseguiu entender, querido? Espero que essa palavra esteja falando com você. Se você não é inscrito no canal, eu já quero convidar você a se inscrever nesse momento. Se você não curtiu o vídeo, curte agora mesmo, que nós vamos já orar pela sua vida. Peço que você deixe aqui nos comentários seu pedido de oração ou no chat ao vivo, para que nós possamos orar por você, queridos. Que essa palavra fixe no seu coração e você possa entender. Tá, vou entrar em oração, vou iniciar uma oração nesse momento. Eu preciso ter essa ciência, preciso ter essa consciência que minha oração precisa ser pelos motivos corretos para que ela seja respondida. Para que não seja uma oração vã, para que não seja uma perca de tempo, entendeu? Eu preciso tomar cuidado com como eu estou me apresentando diante de Deus e o que eu estou apresentando diante de Deus, entendeu? Se você está em dúvida, se você tem uma insegurança, se você tem um certo medo quanto, será que isso que eu estou pedindo, né, é bom, é correto, é justo, é a vontade de Deus, condiz com os princípios bíblicos, com os princípios judaicos cristãos, né, com os princípios de Deus, com as leis que Deus mesmo estabeleceu? Faça sempre esse questionamento e lembre sempre, a melhor maneira de ter essa percepção, essa compreensão, é tanto se fazer perguntas, tá, eu estou pedindo isso, mas eu estou pedindo por quê? O que está por trás disso? Sonda o seu próprio coração, fazendo perguntas. Gente, essa é a chave. E também, apresente-se diante de Deus, dizendo sempre, Senhor, todavia prevaleça a tua vontade. Todavia prevaleça o que o Senhor quer. Outra coisa, para nós encerrarmos aqui esse conteúdo. Entenda a seguinte coisa. Na segunda-feira nós ensinamos sobre a oração correta, né? Sobre como orar corretamente. E nós demos uma pincelada ali sobre tudo que diz a oração tão conhecida, a oração do Pai Nosso. Porque não é a oração do meu Pai,
oração do Pai, ou oração ao Pai, mas oração do Pai Nosso. É porque essa oração, do início ao fim, ela envolve nunca o eu, nunca só os meus interesses. Pai, me visita, meu Pai que está no céu, o pão de cada dia me dá hoje. Nunca ela é só sobre mim, ela é sempre sobre nós, sobre o todo o contexto que eu estou inserido, as pessoas à minha volta. Então é sempre a oração na terceira pessoa. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, enfim, vai sempre englobando mais pessoas. Por quê? Porque tem até uma frase que diz, quem não vive para servir não serve para viver. Mais ou menos nesse sentido, porque nós nascemos já todos com o mesmo propósito. Um propósito geral, claro. Deus tem um propósito específico, individual para cada um, que ao longo da vida vai nos sendo revelado, vai sendo clareado. Nós vamos tendo esse discernimento com base nos sinais que Deus mesmo nos dá e com base na própria palavra, certo? Mas qual é esse propósito que todos nós temos juntos? O propósito de servirmos uns aos outros. Então, nós viemos para essa terra com essa missão de servir uns aos outros, de servir o nosso próximo. E esse servir não é servir só aqueles que a gente ama, não. Só aqueles que falam que nos amam, não. Só aqueles que nos presenteiam, que estão presentes na nossa vida, na nossa casa, na nossa rotina cotidiana, não. Esse servir é todos os nossos semelhantes à nossa volta. Então, certifique-se de que a sua oração está imbuída, está carregada, está recheada também dos interesses do todo, dos interesses das outras pessoas. Se o que você está pedindo beneficia exclusivamente você, única e exclusivamente você, preocupe-se. Preocupe-se se não está acontecendo com você, o que Tiago disse aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e pedis mal porque vocês pedem para gastar só com seus prazeres, só gastar com seus interesses. Ou seja, a nossa oração precisa ser pensada no todo. Isso aqui vai beneficiar a comunidade? Isso aqui vai beneficiar o meu próximo? Isso aqui, através disso aqui que eu estou pedindo, eu vou conseguir ajudar as pessoas? As pessoas serão alcançadas por essa mensagem? As pessoas serão alcançadas por isso que eu estou pedindo, para benefício meu, mas eu vou poder compartilhar isso com elas, entendeu? Precisa que os interesses dos outros também façam parte disso. Entendeu a reflexão? Vamos orar então, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, mais uma vez agradecemos o Teu nome por nos permitir reunirmos em oração, por nos permitir refletirmos sobre essa palavra maravilhosa do livro de Tiago. A Tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho. A Tua palavra, meu Deus, é a direção que nós precisamos, é a bússola da nossa salvação, é o manual da vida eterna. Então nos ajuda a ser como Davi, Senhor, e dizer, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Nos ajuda a guardar aquilo que nós aprendemos nessa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nos ajuda a viver, nos ajuda a ter esse pleno discernimento, essa plena ciência, esse pleno entendimento, quando nós nos colocamos na Tua presença para orar, que os interesses do nosso próximo também estejam ali presentes, a nossa intercessão pelo nosso próximo, e também aquilo que nós estamos pedindo para nós, Senhor, que esteja também a participação dos interesses do outro. Porque, Senhor, desde a oração padrão que Jesus nos ensinou, Ele ensinou de que o interesse do todo está sempre presente ali. Pai amado, nós te pedimos, abençoa o nosso dia de uma forma especial. Guia os nossos passos, coloca as pessoas certas no nosso caminho, nos ajuda a fazer novas conexões saudáveis, nos coloca no nosso caminho pessoas que realmente se importem conosco, pessoas que realmente nos acolham, pessoas que, meu Deus, que tenham a mesma energia que nós, que vibrem na mesma energia que nós. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a ter boas experiências, a amadurecer, a ter sabedoria, dá-nos essa sabedoria. Ó Pai amado, eu apresento cada pedido de oração em particular, cada pedido de oração específico, cada pessoa que está passando por uma dificuldade em particular, Senhor, está precisando de uma porta aberta, de uma oportunidade, está precisando de um socorro do Senhor. Responde, Pai, a oração desta pessoa, atenta para o seu clamor, para a sua necessidade e nos ensina, Pai, a orar. Pedimos a Tua ajuda, o Teu favor e o Teu socorro, hoje para todos sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, você que orou comigo, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui amanhã para nós falarmos de um tema importantíssimo. Será que a oração das mães é mais poderosa que a oração de outras pessoas? Isso mesmo. É isso que nós vamos responder, porque estamos chegando aí no Dia das Mães e precisamos entender, né? Será que essa oração aí, biblicamente falando, ela tem um poder a mais que as outras? Né? Se tem alguma mãe me assistindo, eu acho que esse tema vai te interessar. E se tem filhos, é claro, você vai se interessar e pensar, poxa, será que a oração da minha mãe tem uma particularidade aí diante de Deus? Vamos aprender amanhã, queridos, e eu espero você às 6h01 da manhã.